Estamos no finalzinho do ano, né? Sempre bom aquela retrospectiva e eu sou a causa própria disso, viu? Acabei tomando um enquadro também, na mesma semana da Expo Cannabis, acabei tomando, mas olha, vou até aproveitar e vou abrir para vocês qual que é a forma de proceder, como tem que proceder, como eu procedi. Para você trabalhar tocando na planta hoje, gente, só através do associativismo. E trouxe ali para as sementes de cannabis, né, que na verdade foi a primeira regulamentação que pode ser referente a cultivo. E a gente vê um interesse muito grande assim, do agronegócio, de produtores rurais, de economia familiar rural, muitas pessoas já interessadas, né, nesse mercado, traz um cuidado direcionado ali à prescrição para o uso veterinário. Aqui no Brasil, a gente vai precisar de genéticas que vão estar estabilizadas para o nosso meio ambiente aqui. Logo, vão acontecer essas patentes de genéticas? A gente tem previsão de mais ou menos como é que vai ser isso? Ou a Embrapa que vai desenvolver e vai distribuir? Isso, de certa forma, me anima bastante. Deveria animar todos os growers também, porque é um precedente, né? Quando a gente tem uma regulamentação, por mais que seja assim excludente, abre-se um precedente para a gente brigar na justiça, né, para ter o mesmo direito. Como é que você enxerga isso? O uso adulto consciente, o uso adulto responsável, como tem substâncias que são já, né, legalizadas, como álcool, tabaco, quando que a sociedade vai estar convivendo de igual para igual com isso, assim como já hoje vê o medicinal? Continuamos fazendo a coisa certa e sendo interpretados como a coisa errada. Continua existindo uma série de classificações referente aos compostos da planta e a gente, se não prestar atenção, vai acabar perdendo espaço, né, e acontecendo o impossível, que é patentear uma planta. Então, pelo amor de Deus, né? Já tentaram, né, doutora? Já tentaram. Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Muito boa noite! Boa noite, meninos, boa noite, pessoal, todos que estão nos assistindo. Estamos no finalzinho do ano, né? Sempre bom aquela retrospectiva anual do que tivemos aí de avanços, momentos tristes também, como também estamos passando aqui no canal, né, Vitão? Mas é isso, justiça tarda, mas não falha, é o que eu acredito. E é o que a gente tem que manter, esse papo aí de resiliência mesmo. Esse é o foco, galera. Resiliência, essa é a palavra, né, cara? Para isso, hoje, ela trouxe aqui uma retrospectiva maravilhosa, né? Vamos entender, então, se em 2025 a gente está se movendo para frente, está estacionado ou está regredindo. Sempre bom a gente parar, ter um minutinho de parar, assim, realmente refletir, né? Não só na questão da cannabis, mas nas nossas vidas, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. 2025, que foi esse ano que está chegando ao final aqui, foi um ano bastante cheio de intercorrências, né? A gente teve muitos avanços, mas também muita criminalização, principalmente das associações. Então, é algo que vale a pena a gente sempre frisar. E aí a gente começa, né, galera, nossa retrospectiva, né? Partindo ali do princípio de que, ao menos, tivemos alguns avanços, né, ali no campo do STJ. A gente teve aquela decisão que trouxe para nós uma certa esperança, né? Uma esperança de que desde novembro de 2024 aquilo ali fosse ser regulamentado. A gente tinha ali aquele prazo inicial, né, que não foi cumprido, mas que a gente já vai vendo algumas situações que já vão acontecendo, já foram acontecendo, né? Algumas regulamentações, alguns avanços, e como o Natural falou aí, o culminar desses avanços a gente viu na Expo Cannabis, né? Então, a gente teve aí avanços reais, galera, diversas decisões de habeas corpus, né? Tiveram êxito, não só os habeas corpus aqui da comunidade, mas num aspecto global, né? Muitas decisões favoráveis, autorizativas, referente a associações, né? E ainda convivemos, apesar disso tudo, né, num certo limbo jurídico, né? Continuamos, eu vou até mencionar o caso aqui do canal, né? Continuamos fazendo a coisa certa e sendo interpretados como uma coisa errada.
né? Limbo, essa insegurança jurídica que todos nós que trabalhamos com a planta, vivemos com a planta, passamos. É normal, se a gente for partir de uma perspectiva de que a sociedade e as mudanças se constroem numa sociedade assim mesmo, através dos troncos e barrancos, e ficar feliz dentro dessa resiliência, né, que estamos construindo algo bom, algo em prol do bem comum. E aí, a gente teve essa questão aí do STJ, né, pessoal, que foi o que eu mencionei anteriormente, que foi referente a essa decisão aí do cânhamo industrial. Não tivemos, como eu disse anteriormente, a regulamentação completa, mas a gente já teve, por exemplo, a portaria fitossanitária, dos requisitos fitossanitários para semente. Tivemos inicialmente, né, esse primeiro avanço, que eu considero, que eu listei aqui para a gente ver como um avanço importante, né, um paradigma que foi quebrado, que foi essa portaria 1342 de 2025, que trouxe ali para as sementes de cannabis, né, que na verdade foi a primeira regulamentação que pode ser referente a cultivo. Então, trouxe esses requisitos fitossanitários, né, para importação de sementes. Acho que a gente até fez uma live aqui também, explicou isso mais a fundo, mas o ponto central que eu acho é que a gente abriu os olhos e a gente vê um interesse muito grande assim, do agronegócio, de produtores rurais, de economia familiar rural, muitas pessoas já interessadas, né, nesse mercado que o início dessa regulamentação do cânhamo com essa portaria já trouxe. Então, a gente vê o mercado se movimentando também nesse sentido. Esse foi o primeiro marco, o segundo marco mais importante, assim, do ano de 2025 dentro do ramo da cannabis. Tivemos aí a revisão da RDC 327, e aí com isso a gente teve uma nova geração de produtos, né, que ela vai começar a se desenvolver a partir dessa revisão. Né? Foi aberta uma consulta pública, em que as pessoas participaram, cada um deu sua contribuição. Um ponto interessante que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que a gente está na causa, né, é que continua existindo uma série de classificações referente aos compostos da planta, que a gente, se não prestar atenção, vai acabar perdendo espaço, né, e acontecendo o impossível, que é patentear uma planta. Então, pelo amor de Deus, né? Já tentaram, né, doutora? Já tentaram. A gente tem aí essa revisão da RDC 327, que, além da verdade, a gente está vendo melhorar, de certa forma, né? Houve ali a distinção e o debate entre os limites de THC, que mais na frente a gente houve uma decisão a respeito disso da Anvisa. A gente está vendo a Anvisa abrindo os olhos, né, no tocante a regulamentar. Isso já foi reconhecido lá na decisão do STJ, de que não é uma questão criminal, mas é uma questão de saúde pública, né, mas continuamos não tendo uma regulamentação específica para a associação. Eu vejo muito nisso, nessa revisão da RDC 327. Meio que o pessoal está correndo uma regulamentação para beneficiar CNPJs, né? Uhum. E aí, o que acontece? Acabamos esquecendo ali de todo o associativismo, né? De todas as pessoas que estão operando ali e acabam operando ali no mercado ilegal. Uhum. Né? Posteriormente a isso, e aí a próxima grande marca aí do ano de 2025 que tivemos, seguindo a nossa é a RDC 982 de 2025. Já foi uma RDC que segue mais nessa linha aí também que eu falei para vocês com relação a patentear. Ali tem uma tentativa de patentear, de trazer uma exclusividade ali para os produtos que são industrializados da cannabis. Então, essa RDC marca muito isso para mim. Essa RDC ela traz uma série de requisitos, né, de boas práticas de fabricação, armazenamento, uma série de estudos de avaliação de risco, até utilizando até a Anvisa, utilizando até a inteligência artificial para fazer esse tipo de averiguação, né? Então, a gente vê que existe uma atenção grande referente a regulamentar isso, mas, ao mesmo tempo, existe uma gourmetização. Não que não seja importante, é importante. A Anvisa, para mim, do meu ponto de vista, é um órgão
responsável pelas vidas que nós salvamos e mantivemos durante a pandemia, por exemplo, combate ao coronavírus, foi muito importante, é uma agência muito importante. Mas quando a gente fala da planta, a gente vê muito interesse lobista, né? Óbvio, isso sempre vai acontecer. Mas a gente vê isso acontecendo com a nossa planta, a gente vê as regulamentações e as classificações sendo colocadas de forma a chavear, né? Um enredo, uma história, acaba sendo um pouco difícil, né? Por isso que a gente lembra com isso tudo com muito pesar. Eu vejo a regulamentação caminhando muito nesse sentido, muito para o sentido de pessoa jurídica e empreendedorismo com alto investimento. A gente viu ali que teve uma regulamentação, né? Ainda que um esboço de uma regulamentação para o caso de sementes. Por exemplo, Sim. Em alguns países lá fora, é meio que cada genética tem sua patente. Aqui no Brasil, a gente vai precisar de genéticas que vão estar estabilizadas para o nosso meio ambiente aqui. Logo, vão acontecer essas patentes de genéticas? A gente tem previsão de mais ou menos como é que vai ser isso? Ou a Embrapa que vai desenvolver e vai distribuir? Você sabe mais ou menos como é que tá? Sei. É algo assim que eu ia falar no final, mas aí eu vou adiantar para responder. Não. Quiser pode guardar. Mas vamos lá, pessoal. Então, guardando a resposta do Vitão aqui para o final, a gente tem aí a RDC 999/2025, né, que é uma RDC aí que traz um cuidado direcionado ali à prescrição para uso veterinário, né? Na revisão anterior da RDC 327 que teve, a gente teve uma previsão do uso para animais, mas não havia uma regulamentação da profissão, né, de quem iria de fato prescrever de forma expressa. E essa RDC trouxe isso, né? E trouxe também junto com ela uma alteração, né, na portaria 344. E aí, muito interessante eu fazer essa pontuação, porque qual foi essa alteração na portaria 344? Aí vocês vão entender o que eu estava falando dessas questões de patente anteriormente. Houve uma modificação na portaria 344 para dividir a cannabis em até 0,2% de THC e, além disso, criou-se 2 categorias para registrar ali uma mesma planta na RDC 344. Mas, ao mesmo tempo, existe a substância do canabidiol que também é registrada nessa portaria e continua lá, existindo. E aí a Anvisa, quando foi questionada sobre o porquê o canabidiol ainda está constando ali na portaria, se existe a divisão de até 0,2 e além de 0,2. E ela respondeu que era porque esse canabidiol seria uma classificação futura para a substância que fosse 100% pura, 100% isolada. Uhum. E aí quem tem condição de fazer isso, né, a gente já sabe quem, né? Quem tem um grande potencial de investimento de laboratório, né, gente? Não adianta a classe média e até muitas vezes a classe alta achar que vai entrar nesse tipo de regulamento. E aí, cara, eu acho que é isso que vai acontecer, entendeu? Talvez a gente tenha uma regulamentação de fitoterápico ali para a associação, mas não vai deixar de ter ali o canabidiol 100% isolado, o Top Master, que é só a indústria farmacêutica que faz. Eles tentam fazer isso hoje, fazendo os registros nas RDCs, né? Investindo nos registros das RDCs 327 e 660 nos produtos. Então, nós, meros mortais, dado esse dado que você falou, que, por exemplo, empresas vão ter que fazer um óleo de canabidiol com até 0,3%, meros mortais, então, a única chance de vocês se organizar para trabalhar com isso, nesse momento, você vê que é o modelo de associação? Para você trabalhar tocando na planta hoje, gente, só através do associativismo. Existe outro mercado, né, legal, e a gente viu isso muito bem na Expo Cannabis, que é fertilizante, luz, educação, coisas que não tocam na planta. Tocou na planta, o modelo que traz um certo respaldo jurídico hoje e um clamor social é o associativismo, né? Mas o que vai trazer de fato a segurança para operar dentro desse associativismo é um acompanhamento jurídico, né? Tanto na formação como no acompanhamento
e uma ação ao final desse acompanhamento, durante esse acompanhamento, uma ação que traga uma autorização para operacionalizar de forma cível ou um habeas corpus que descriminalize essa conduta, tá? Mas a forma de trabalhar, respondendo, então, através do associativismo, que ainda não tem regulamentação, que ainda vai entrar isso em pauta, não vejo isso acontecendo nessa regulamentação do cânhamo, por mais clamor que tenha. É isso. Eu posso passar agora para a sua pergunta, Vida. O que é que você acha? Boa. Vamos lá? Boa, essa é boa. Vamos. Bora. Eu queria perguntar pra galera, né? Porque às vezes a gente já... A pergunta é, né? Se você já cultivou uma genética da moda ali, investiu tempo, investiu nutrição, equipamento, mas o resultado foi aquela planta fraquinha, aquela colheita pequena, né? Então, o hype de uma genética não significa que ela vai se adaptar ao teu clima ou ao teu objetivo final. Então, você seguir essas tendências sem entender a razão por trás desse sucesso delas, é o caminho mais rápido para você se frustrar e desperdiçar uma temporada inteira aí de cultivo, né? Então, a gente criou, galera, a Escola de Cultivo, e aqui, ó, a gente vai desmontar essa questão da fama e vai mostrar para vocês a ciência e a prática por trás de tudo isso. Então, na nossa aula ao vivo, a gente analisa e aprende junto o porquê de cada genética, como escolher, como fazer essa diferenciação entre as tantas e tantas que tem. Então, eu sei que você deseja que a gente esteja de olho no teu cultivo. Eu sei aí, ó, que você quer estar próximo da bancada também, dessa comunidade que é uma evolução a cada final de semana. Então, fazer o chamado, ó. Você vai aprender a escolher não pelo nome da genética, mas pelo desempenho comprovado dentro do nosso cenário, dentro da sua ambientação. Então, não se baseia, galera, as suas escolhas em aposta, né? Escolhe no certo. Eu te convido todo sábado, das 9 ao meio-dia. Nossa próxima aula você já vai poder estar com a gente amanhã, criando aí a tua estratégia para acertar na escolha e fazer teu próximo ciclo render bem mais e melhor, Vitão. E melhor, hein? O link tá aí na descrição. A gente tá com preço promocional de assinatura, R$ 49,00, Vitão. Tem acesso a todas as aulas de sábado, das 9 ao meio-dia, e ganha o acesso para o curso Cultivando Meu Remédio. Você vai poder ver todos os módulos, tirar teu certificado também e tá com a gente nessa caminhada. Vitão, estamos muito felizes e amanhã tem aula, meu querido. Amanhã tem aula e se eu fosse a galera, eu entrava hoje, porque esse preço aí já era para eu ter tirado faz tempo, hein? Mas vamos aí que eu tenho certeza que vai ser algo muito bom para você destravar esse cultivo aí, né? E às vezes, não cultivei ainda. Entra lá também para você saber antes, né, Natural? Qual o equipamento, o que você precisa fazer de verdade. A aula de amanhã, inclusive, a gente vai falar sobre a limpeza, a higienização, a asepsia do teu processo, a organização ali do teu espaço, né? Para você ter tudo redondinho e à mão ali para desenvolver o processo. Estamos te esperando todo sábado, das 9 ao meio-dia, Escola de Cultivo aqui da Natural TV. Vamos meter marcha, galera. E gratidão a toda a galera que tá chegando aí com a gente. É um sábado mais gostoso que o outro, uma resenha muito bacana, e você vai estar com a gente na sala de aula, podendo abrir tua câmera, o teu vídeo, né, o teu áudio aí, e trocar ideia com a gente direto ali com todos os professores aqui da Natural TV. Em relação à questão de patentear a semente, né, como é que vai acontecer? A partir do momento que se cria um produto, como esse é criado, né, tanto com característica intelectual como com característica física, a gente tem a possibilidade de patentear. Não existe esse mercado cível, legal, de propriedade intelectual hoje aqui no país, porque ainda existe esse limbo regulatório, né? Então, assim, não existe essa classificação, como o Vitão disse, né? Esse direcionamento de quais espécies elas vão funcionar aqui de forma segura e dentro desse aspecto fitossanitário vão poder operar aqui no Brasil. Mas existiu, e um dos marcos históricos que está aí para vocês verem, é justamente essa autorização que a Anvisa concedeu de forma excepcional aí para a Embrapa. Né? A Embrapa é quem vai ficar responsável, né, por fazer essa questão dessa avaliação, né, tanto do cultivo quanto das genéticas, né, que vão ser consideradas as genéticas que vão estar mais aptas ali ao clima brasileiro, né? E isso, de certa forma, me anima bastante, deveria animar todos os growers também, porque é um precedente, né? Quando a gente tem uma regulamentação, por mais que seja assim excludente,
abre-se um precedente para a gente brigar na justiça, né, para ter o mesmo direito. E aqui eu vejo a mesma situação, né? Abre-se mais um precedente em que a gente possivelmente, em breve, vai ter aí uma regulamentação e uma classificação referente às sementes, e posteriormente a essa classificação, aí abre-se esse marco regulatório para se fazer os registros de propriedade intelectual, que são as criações das genéticas. Outro ponto que você traz, a questão social, né? O avanço na sociedade, do próprio debate, né? A gente já vê muito aí, né, doutora? Uma evolução na grande mídia. Antigamente a gente só via o laboratório de drogas, aquela ladainha toda. Hoje a gente já vê matérias mais ali aprofundando a questão medicinal, trazendo pacientes, trazendo associações, né? Então, o debate está mais palatável a cada ano que passa, né? Viu, gente? A gente tem visto, né, até mesmo a direita, né, que é uma direita conservadora, está bem apta para essa pauta da cannabis medicinal, né? E a gente vê isso acontecendo em projetos de leis, em distribuição de medicamentos pelo SUS, né? A gente vê os profissionais cada vez mais interessados em se habilitarem a prescrever. A gente já vê hoje médico no SUS que já prescreve, são poucos, né? Mas isso tudo é fruto dessa disseminação, desse trabalho que vocês fazem aqui na Natural TV, por exemplo. É um trabalho que isso fica para o mundo. Você hoje abrir a sua boca como grower, como paciente. Claro que se você tem uma segurança a mais de uma decisão judicial que te resguarda melhor, no momento em que você abre a boca para falar dessa planta, você está levando conhecimento e propagando aquela informação, quebrando muito preconceito dali em diante. Sim. Não tem como a gente não causar uma mudança transformadora na sociedade por esse movimento, seja ele na internet, seja ele via presencial, né? Esses são os avanços que a gente vê aí na sociedade. Vocês acham que está por aí ou... Não, acho que sim, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? A questão medicinal, eu acredito que já era há algum tempo. Hoje em dia está cristalizado. Hoje a sociedade convive muito mais porque tem muito mais gente nas famílias, até na família conservadora, que tem alguém que está tratando com cannabis, tem algum conhecido, alguma amiga. Então isso vai quebrando o estigma. Só que ao mesmo tempo, né, doutora, eu vejo a continuação desse estigma na molécula do THC, por exemplo. Então o uso para chapar é o problema social que vai levar, entendeu? Então, eu acho que o debate sobre a planta está aprofundando, mas acho que o debate sobre o uso da planta nas suas mais diversas formas está muito, muito, muito longe da gente ter uma equalização. Como é que você enxerga isso? O uso adulto consciente, o uso adulto responsável, como tem substâncias que são já, né, legalizadas, como álcool, tabaco. Quando que a sociedade vai estar convivendo de igual para igual com isso, assim como já hoje vê o medicinal? Olha, Natural, eu vejo isso com bons olhos, e eu vejo que a partir do momento em que a gente estabilizamos, né, como você passou essa parte do medicinal, a gente vê que o debate se abre. A gente já vai para um debate mais cível, a gente já traz um debate aí do uso recreacional, a gente já tem também em algumas OABs, em alguns conselhos de classe, grupos de comissões formados no tocante a políticas de drogas, que eu acho que o caminho para a gente fazer uma equalização natural, como você fala, é esse. É a gente tratar a questão da cannabis medicinal, mas tratar também a questão do uso recreativo através de uma política de redução de danos. Não só o uso recreativo, mas o uso de qualquer outra substância, né? Através de uma política de saúde, de redução de danos. É o que se tem de mais moderno para encarar esse tipo de tema na sociedade, né? O que a gente vê funcionar mundo afora. E a gente vê um certo avanço, assim, apesar de tímido. Acho que é o caminho, que estamos na direção certa. Não estamos lá ainda, mas também não estivemos lá no medicinal. Então, eu permaneço otimista. Perfeito, né? A gente também, assim, com essa informação mais ainda. Só que ao mesmo tempo, né, doutora, a gente estava falando da feira, né? Uma das maiores feiras aí da América Latina, a Expo Cannabis. A gente vê o mercado em efervescência, não tem como negar.
né? A questão cultural sobre a planta também muito forte, cada vez mais forte nesse sentido. Só que aí, lá na esquina da Expo, ainda pode ter gente tomando um enquadro porque está fumando baseado, né? Então, ainda tem uma insegurança jurídica, ainda tem uma criminalização que perdura ainda, infelizmente. Nossa, total, viu, gente? E olha, eu vou abrir até para vocês. E eu sou a causa própria disso, viu? Acabei tomando um enquadro também, na mesma semana da Expo Cannabis. Acabei tomando, mas olha, vou aproveitar e vou abrir para vocês qual que é a forma de proceder, como tem que proceder, como eu procedi. Saindo da Expo Cannabis, fui para o show do Planet Hemp. E lá no show do Planet Hemp, a gente sofreu essa abordagem e foi verificado que comigo estavam as minhas inflorescências e outros produtos que estavam descritos na minha receita. E aí eu andava e ando com a minha receita já no meu celular, e autorização da Anvisa, contato do médico. E aí apresentei tudo isso lá para os policiais, formei que estava com a documentação toda em dia, foi conferido os dados e eu fui liberada. Então, a importância de você estar tudo certinho. Uma dessa, você é confundido com não tem documentação nenhuma. Mas como que você sentiu essa abordagem policial? Foi consciente? Ou eles tentavam, por encontrar a flor lá, por exemplo, tentar achar pelo em ovo? Ou como que você sentiu assim, a abordagem do policial mesmo? Olha, eu senti que a polícia, ela tá, infelizmente, eu acho que precisa até ter mais conhecimento, ela tá muito desinformada. Então, assim, ela não sabe o que é uma inflorescência, ela não sabe o que é uma extração, qual é o tipo de extração, ela não sabe, muitas vezes, interpretar um habeas corpus, né? Então, o que eu sinto que funciona muito mais é você manter a calma, você explicar para o policial o que é aquilo outro, a informação bater, realmente você explicar que não se trata de uma substância ilícita, e sim de uma substância legal. Legal, o tempo todo você explicando para ele o que é verdade. É legal, tem prescrição, olha aqui, tá em dia, é 6 meses. Você saber fazer, saber o que você está fazendo, é isso. Da galera que assiste a gente agora aqui, né, tem essa mesma boa intenção que todos nós, mas não tem o HC. Num enquadro igual que você sofreu ali, e ainda se o cara for de periferia, né, a cor da pele, tudo isso, o que você recomenda, assim, para essa galera que vai sofrer um enquadro desse, mas não tem o HC, qual que é a atitude ali? Tá com tudo organizado e tentar ao máximo explicar de uma maneira educada, de uma maneira calma, todas as vezes que for abordado explicar e não confrontar. Nessa minha abordagem, eu poderia ter dito que eu era advogada 1000 vezes, eu não falei. Muitas vezes a gente está certo, nem todas as vezes que nós estamos certo, nós temos que fazer com muita humildade, ainda estando correto, né? Acho que esse é o caminho, até mesmo para, por exemplo, a própria polícia ver, né? Que se trata de uma pessoa instruída, a pessoa que está com um paciente medicinal que está com a maconha aqui, uma inflorescência ou um óleo, é assim, é desse jeito, é instruído, é organizado, entrou, saiu. É um exemplo. É isso, né, galera? É exemplo, e você tá ancorado nessa argumentação aí, né? Então, ter esse respaldo de conhecimento para não sofrer constrangimento ali ilegal, né, Vitão? É isso aí. Posso soltar uma? Antes de responder essa daqui, tá bom demais, hein, galera? Antes de responder essa daqui do Vinícius, que é como é que tá rolando lá o programa social do HC, eu queria fazer uma pergunta para a doutora, que é o seguinte: você vê uma pessoa que às vezes eu ainda não tenho condições de tirar o HC, eu estou ali juntando dinheiro ali para fazer isso. Você acha que ela ter o máximo de documentos necessários, como receita médica, o laudo agronômico, o farmacêutico, você acha que ter esses documentos ajuda também, pelo menos para provar uma boa fé, no caso da pessoa que está fazendo autocultivo? Com certeza, gente. Tudo que vocês forem fazendo referente à medicina, referente ao cultivo, vai documentando tudo. Vai juntando receita, atualiza a receita certinho, tá com a documentação toda em dia, manter o contato do seu médico ali de forma fácil para você aceitar, para você precisar você ligar. Faz total diferença.
sem receita, a gente não tem um caso de paciente medicinal, e sim de usuário. Aí a gente vai para a questão do quantas gramas, qual é a classe. A partir do momento em que a gente tem uma receita, e a gente tem um lastro de documentos que estão ali disponíveis e que comprovam a sua história médica, né, a gente tem uma outra perspectiva. Perspectiva e outros direitos e outras abordagens que devem ser tomadas de forma diferente do que de um usuário. É difícil falar isso de forma social e explicar isso de uma forma justa social, mas é a forma que, de fato, está acontecendo no Brasil, né? Os pacientes que o usuário não tem, apesar dos usuários também terem direitos, eles têm também direitos, mas o paciente, portador de receita, tem um nível de proteção, o HC outro nível a mais. Né? Coisa certa, todos os níveis de proteção. Tô brincando. Né? E o HC é a maior proteção nesse momento da história que a gente vive, né? É ainda um remédio constitucional ali, paliativo, a gente acha que esse é só o meio, né? Então, esse debate é o que já avançou na minha visão. O HC hoje em dia não é mais o fim, é o meio para a gente conseguir sobreviver até uma regulamentação maior, né, doutor? E aí, quero dar, assim, agradecer mais uma vez, doutora Raíza tá junto com a gente aqui nessa empreitada, né, são 20 vagas social, que é o tempo disponível, para você ter um bom atendimento, a gente não consegue abrir mais que 20 pessoas, e doutora Raíza vai estar com a gente aí, né, para trazer toda essa questão do passo a passo. No link do nosso acolhimento você já vai ter as informações que você precisa de documentação, o que precisa ali, essa parte burocrática, e posteriormente feito o encaminhamento aí para a doutora Raíza. Muito obrigado por esse projeto. Os 20 aí contemplados sempre, você muda ali, né, a forma como a pessoa cultiva, dá a paz de espírito para ela continuar o processo da sua automedicina ali, né, doutora? Sem dúvida, viu? Eu fico muito feliz também de estar participando, de estar vendo as coisas se desenrolarem, vendo as pessoas felizes com o trabalho, felizes com a sua liberdade, né, com a sua paz de espírito, né, é algo que não tem como precificar isso, né, é só gratidão mesmo por vocês e dizer que eu tô junto de vocês para o que vocês precisarem, viu, comunidade? Já sabe onde... Comunidade, uma salva de número 1 aí, por favor, se você acredita nesse trabalho aqui, aí a gente fica muito feliz de encontrar essas profissionais aí, né, cara, que estão tanto quanto a gente empenhados nessa mudança real, e a gente ser de fato, né, doutora, agentes ativos nesse rolê, né, e não ficar só esperando a coisa acontecer, e aí a gente quer esperar só 2026 mais organizado. Como é que você enxerga aí essa transição, né, para essa regulamentação? O que esperar de 2026? Olha, estamos com a expectativa de termos aí em março, né, essa regulamentação do cânhamo. Vejo essa possibilidade como uma possibilidade da gente ter um paradigma, da gente começar a entrar com ações cíveis, que nós possamos obter o mesmo direito que aquelas empresas estão obtendo através de ações judiciais, né, das mais diversas. Vejo que cada ano que passa, a cannabis ela sai mais dos noticiários policiais, né, mais da briga penal e vai mais para a briga civil. Mas a gente está vendo também, né, que ao mesmo tempo, conforme a coisa fica mais abrangente, né, existe também mais fiscalização. Então, muita gente com o HC que está fazendo uso indevido perde o HC. A gente vê muita notícia, assim, muita gente fazendo o associativismo sem nenhum tipo de acompanhamento, de qualquer jeito a gente está vendo acontecer perseguições, né, nesse sentido. E é algo que, gente, precisa realmente ter coragem para trabalhar com a planta, precisa ter disposição e precisa ter organização para fazer as coisas de maneira legal, pausada. Eu vejo muito um 2026 seguindo nesses caminhos que a gente trouxe aí na retrospectiva, trazendo muito aí as possibilidades da indústria farmacêutica fazer muito do seu lado, né? Mas a sociedade civil vive e nós vamos continuar vivendo e resistindo enquanto existir a planta. Resistência sempre aí, e bem informado, a gente consegue ter argumentação mais efetiva aí nessa organização, né? Doutora Raíza, muito obrigado mais uma vez. Para dar aquele Feliz Natal
Natal, um feliz ano novo. Mas vou me despedindo hoje de vocês. Muito obrigada, viu, gente? Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower, vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega, Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Vem pra Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganza app, vem pro Torne-se.